E se os limites do corpo humano simplesmente não existissem mais? Pois é, a gente está entrando numa era em que o pensamento pode controlar uma máquina. Uma era em que a tecnologia pode literalmente reescrever o que significa ser uma pessoa. E olha, neurotecnologia já deixou de ser ficção científica, viu? Ela é a nossa próxima e talvez inevitável realidade. Bom, nesta análise, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar na promessa incrível da neurotecnologia. Depois, a gente vai entender a engenharia por trás dela, como a mágica acontece. Aí, a gente entra na parte mais espinhosa, as novas fronteiras éticas e os riscos, claro. E no final, a gente vai tentar responder a pergunta de $1 milhão. O que tudo isso significa para o futuro de todos nós? Vamos começar pelo lado bom da história, a promessa. Imagina só um mundo onde a paralisia não é mais uma sentença final. É exatamente isso que as interfaces cérebro-computador, ou BCIs, como são chamadas, estão começando a fazer. Estão transformando o que era fantasia em realidade. E para falar em realidade, esse aqui é o Nolan Arbal. Ele é o primeiro paciente humano da Neuralink. Para ele, algo que parecia absolutamente impossível, de repente virou parte do dia a dia, uma partida de xadrez controlada inteiramente com a força da mente. Para o Nolan e para outros participantes, como o Alex, isso é muito mais do que mover uma setinha na tela. Isso significa autonomia. Eles não estão só mexendo num cursor. Eles estão jogando, estão criando, estão programando. Eles estão, de fato, reconquistando a independência no mundo digital. Mas, as ambições vão muito, mas muito além de controlar um computador. O objetivo é restaurar o movimento, a fala e, o mais audacioso de tudo, a visão. E isso significa uma virada de chave. Não se trata só de ler os sinais do cérebro, mas de começar a escrever informações diretamente nele. E é aí que entra o projeto Blindsight. A ideia aqui é inacreditável. É basicamente pular os olhos, pular os nervos ópticos e mandar as imagens de uma câmera direto para o cérebro. A visão no começo pode ser meio estranha, descrita como gráficos de Atari antigo, porque o cérebro precisa, aprender a interpretar esses sinais. Mas no futuro, a tecnologia poderia, em teoria, até superar a visão humana natural. Certo, tudo isso é incrível, revolucionário, mas como é que funciona na prática? Vamos sair um pouco da promessa para entrar na mecânica, para a gente entender a engenharia por trás de tudo isso. A peça-chave de tudo isso é a tal da BCI, a interface cérebro-computador. Pensa nela como uma ponte direta entre a nossa atividade neural, ou seja, os nossos pensamentos, e o mundo digital. É um canal de comunicação que não precisa mais dos nossos músculos para funcionar. E o grande pulo do gato da tecnologia da Neuralink está exatamente aqui. As tecnologias anteriores usavam umas agulhas meio brutas, rígidas, que podiam até danificar o cérebro. A abordagem agora é outra. Fios super flexíveis, mais finos que um fio de cabelo, que se movem junto com o cérebro. Isso diminui muito o risco e, ao mesmo tempo, aumenta absurdamente a quantidade de dados que dá para coletar. E a escala dessa tecnologia, é de cair o queixo. A gente está falando de mais de 1000 canais de comunicação distribuídos em 64 fios, capturando uma quantidade de informação neural que nunca foi vista antes. E tudo isso é processado num chip minúsculo e transmitido sem fio nenhum. Agora, você deve estar pensando, como é que se coloca uma coisa tão delicada dentro de um cérebro humano? Bom, não é com a mão de um cirurgião. É aqui que entra o robô R1. Ele é basicamente um cirurgião com superpoderes. Ele tem uma precisão absurda, usa visão de computador para não atingir nenhum vaso sanguíneo e garante que cada fiozinho vá para o lugar certo. Sem ele, nada disso seria possível. Ok, a gente já viu o lado uau da coisa. A tecnologia é mesmo impressionante. Mas agora a gente precisa conversar sobre o outro lado da moeda. Porque com um poder tão grande, vem questões igualmente gigantes. E as implicações éticas disso tudo são, para dizer o mínimo, bem complicadas. E é essa a pergunta central, né? Se a gente pode ler e eventualmente escrever no cérebro, o que isso significa para a nossa privacidade, para a nossa autonomia de pensamento,
para nossa própria identidade no fim das contas. Em resposta a esses medos é que está surgindo um conceito novo e super importante: os neurodireitos. A ideia é que os direitos humanos que a gente já conhece talvez não sejam suficientes para proteger nossa última fronteira de privacidade, a nossa própria mente. E esses neurodireitos se baseiam em 3 pilares que são bem fáceis de entender. Primeiro, o direito à privacidade mental, ou seja, ninguém pode ler seus pensamentos sem permissão. Segundo, a liberdade cognitiva, para que ninguém possa manipular o que você pensa. E terceiro, a integridade mental, para proteger o cérebro de qualquer tipo de dano. E por que essa preocupação toda? Porque um dado do seu cérebro não é a mesma coisa que seu e-mail ou seu histórico do Google. Os dados neurais podem revelar coisas que nem a própria pessoa sabe sobre si mesma. Os medos mais profundos, os preconceitos inconscientes, é a informação mais íntima e vulnerável que existe. A partir daqui, a conversa fica ainda mais séria. A gente vai explorar as ameaças mais específicas e as possibilidades bem distópicas que essa tecnologia, se não for bem regulada, pode acabar criando. É o lado sombrio da conectividade. Então se preparem para um termo que parece ter saído de um filme de terror cyberpunk: brainjacking. A gente não está falando mais de hackear um computador ou um celular. A gente está falando da possibilidade de hackear um cérebro, de alguém interceptar os sinais neurais ou, o que é muito pior, enviar comandos maliciosos direto para a mente de uma pessoa. E só para a gente deixar bem claro o tamanho do problema, a ameaça não é só sobre espionagem de pensamentos, é sobre controle. É a possibilidade real de um agente externo conseguir manipular as ações, as emoções e até as decisões de alguém. E se a gente levar isso para a escala da sociedade, os riscos ficam ainda maiores. Imagina o seu chefe monitorando a sua mente para ver se você está prestando atenção. Ou governos usando dados neurais para vigilância em massa. E talvez o mais assustador, uma nova forma de desigualdade, onde os aprimorados se tornam uma superelite e o resto da humanidade, bom, fica para crasso. E tudo isso nos leva à visão final, ao objetivo de longo prazo que vai muito além da medicina e que mexe com a própria ideia de evolução da nossa espécie. Essa frase aí, do Elon Musk, basicamente entrega o jogo, revela o verdadeiro propósito por trás da Neuralink. Não é só sobre curar a paralisia, é sobre garantir que a humanidade não seja, digamos, atropelada pela superinteligência artificial. A solução seria nos fundirmos a ela. As implicações disso são simplesmente alucinantes. A gente está falando de aprendizado instantâneo, de comunicação de mente para mente, da fusão direta entre a cognição biológica e o poder computacional da inteligência artificial. É, potencialmente, um salto evolutivo. E no fim, a gente fica com essa pergunta gigante no colo. Nós estamos no limiar de uma humanidade nova e melhorada? Ou estamos a um passo de uma desumanização tecnológica? A resposta ninguém tem ainda. O debate está só começando e está pegando fogo. Para acompanhar essa e outras discussões que estão moldando o nosso futuro, já sabe, né? Se inscreve no canal Consciência em Foco. Um grande abraço.